Boa tarde, meus amigos, amigas que sempre nos prestigiam no Pronto Falei. Nós estamos aqui na Sociedade Floresta Montenegrina e eu confesso para vocês que matei as saudades, que fazia muitos anos que eu não vinha mais aqui, e já estive aqui nas épocas que a gente mesmo, quando a gente começou o jornal, a gente fazia de tudo, fazia reportagem, vendia anúncio, ia correndo atrás de tudo. Então, e eu descobri que a Letícia, que é a atual, vamos dizer assim, coordenadora, capitã, presidente da Associação Cultural Beneficente Floresta Montenegrina, dessa história de 105 anos, e ela então está capitaneando essa sociedade, uma série de coisas que estão fazendo aqui, de reformas, mas isso aí ela vai falar depois. Então, a Sociedade Floresta foi fundada em 1916 com a intenção de criar um ambiente social para a comunidade negra, que na época era impedida de frequentar socialmente os demais clubes da região. Vou dizer de novo, tá, gente? Para a comunidade negra, que na época era impedida de frequentar socialmente os demais clubes da região. Eu acho que é bem importante a gente frisar isso. Então, foi criada essa comunidade justamente para eles terem um espaço, para poder se divertir, para poder congraçar, compartilhar. Mas, no auge dos seus 105 anos, a Sociedade Floresta se tornou muito além do que se poderia imaginar. Hoje em dia é um ambiente de resistência, de cultura, de tradição e muito conhecimento na cidade. A Letícia, que está aqui, Letícia Santos, e os mais antigos vão lembrar do Roberto, lembram do Roberto Santos? Ela é filha dele, e eu fiquei até bastante contente quando eu descobri isso, quando cheguei aqui agora, porque muitas vezes o Roberto esteve lá no jornal, e a gente fez reportagens com ele também, aqui para valorizar a floresta e os eventos. Bom, se nós formos procurar no jornal, acho que vamos encontrar muita coisa, Letícia? É uma parceria de muitos anos, o jornal, acho que de toda uma vida, assim, de toda uma história do Roberto, e a gente também sempre contou com o apoio do jornal, Que bom! Em todos os eventos, em todas as atividades, e a gente pode contemplar essa história, ela pode ser amplamente contada com reportagens do Jornal IBA. Que bom! Ficamos muito contentes com isso e por isso nós estamos aqui, E vamos conversar sobre a floresta e outras coisas que são importantes também. Mas a floresta, como é conhecida pelos montenegrinos, se tornou um ícone na luta e promoção da cultura afro-brasileira na cidade e em todo o Vale do Caí. No decorrer dos anos, foi conquistando um importante espaço de encontro das famílias, da preservação da história, Letícia? Da cultura e a ancestralidade do negro. Mas eu não vou falar mais nada, porque é a Letícia que tem que contar essa história para nós, Que é uma história muito bonita, é uma história recheada de muita perseverança, de muito trabalho, Letícia? Exato. O que tu acreditas, assim, quais são as conquistas mais importantes que a Sociedade Floresta teve nesses 105 anos? Bom, eu acho que eu vou situar historicamente para as pessoas poderem entender a magnitude e o trabalho que foi desenvolvido, pela minha família e por tantas famílias negras aqui em Montenegro. Eu, como vocês sabem, sou da terceira geração de presidentes, Sou filha de Roberto Santos, sou sobrinha do Xandico, Ai, do Xandico grande também. memória, Xandica, grande criatura também. Foi muito... E a gente sempre amou e cuidou com carinho da sede. Mas, em 1888, com a abolição da escravatura, a comunidade negra em todo o país e no Rio Grande do Sul, em função também de peculiaridades históricas, ela fica sem erambeira, sem espaço, sem suporte nenhum. Ela vai tentando se colocar e trabalhar e estudar o que nos era negado o direito. A Sociedade Floresta ela tem mais de 105 anos, mas em função de não termos o direito à posse e propriedade, ela só conseguiu ser regularizada, e eu acredito que muito mais, conseguiu se organizar o espaço em 1916. E daí qual é o senão dessa história? Haviam 7 clubes sociais, 7 sociedades, 4 os negros poderiam entrar para trabalhar e 3 nem para trabalhar. Jesus!
E nesses clubes sociais que nem para trabalhar, né, enfim, eles não podiam nem entregar coisas no espaço. E nos clubes sociais que eles podiam entrar para trabalhar, eles podiam olhar de longe a dança. Minha nossa. Né? Depois evoluiu-se e eles podiam olhar no salão, mas não podiam dançar, muito menos chegar perto das meninas. Então, se há um espaço de família, de empoderamento social, de poder fazer as atividades. E também, né, em função de leis da época, a comunidade branca não poderia se juntar, não poderia ter esse contato mais íntimo e mais próximo. Só muitos anos depois que também a Sociedade Floresta ela é aberta, né? E daí, enfim, a gente se torna um espaço de inclusão da comunidade LGBT, né? Das outras comunidades, assim, da questão também de outros povos migrantes na região. Então, a gente abre o espaço, isso muito tempo depois. Algumas pessoas não sabem, mas a sociedade ela nasceu no centro da cidade, né? Na rua Ramiro Barcelos, e em função da dificuldade, algumas dificuldades assim municipais, e ela é transferida para cá, que era território que a gente considera um território negro, onde todas as famílias negras, né, estavam moravam nas imediações. Nas imediações, o nosso presidente, o nosso vice-presidente do outro lado, e ela cresce com esse sentido de família, de aquilombamento, de preservação da história, de cuidado ancestral. Né? Tanto que não é só eu que sou segunda, terceira geração de presidentes. A gente sabe que fica na família e a gente está sempre acolhendo, né? Ah, é filho da tia, eu te conheço desde pequeno, né? E as pessoas são convidadas a participar por esse amor, né? À história e à cultura afro aqui em Montenegro. Mas assim, é muito interessante, né, Letícia, até antes de começar, nós duas conversávamos e eu dizia para Letícia, a gente muitas vezes, as coisas vão passando, tu não te dá conta de determinadas coisas que acontecem e a gravidade delas, né? E o que eu queria comentar contigo, assim, ó, a gente sabe que ainda existe muito preconceito com relação à raça, a gente sabe. Mas quando se olha a história, né, essa história de mais de 100 anos, a gente vê que alguma evolução houve, né, nesse período, muito pela luta, né, de vocês, mas também pela conscientização das pessoas como um todo, né, do que estava acontecendo. E quando tu falavas ali no clube só para brancos, eu lembro, no momento que tu falou isso, eu lembrei que eu era adolescente. E lembro que houve um episódio num determinado clube da cidade que um rapaz e a sua esposa, os dois eram negros, tentaram entrar foram a um baile e foram barrados na entrada. Foi assim realmente uma coisa que quase devastou a cidade, porque era só o que se falava, era só isso lá pela, né, década de 60 por aí. Sim. Né? Então, quando tu falou ali, eu lembrei desse episódio e realmente eu lembro assim que foi uma coisa que se comentou muito, durante muito tempo. Mas como tu avalia esse momento em Montenegro e na região em termos do preconceito? A gente sempre tem muitas ressalvas, porque a gente quer muito, né? A gente quer... É uma questão não só de inserção social, mas de respeito, de dignidade, assim, de... Não se cobra nenhum privilégio, sim um espaço de direito, que isso fique claro. Sempre quando a gente fala na comunidade negra, a gente sabe das nuances e das necessidades diferenciadas. Hoje a gente discute na educação o papel da escola no cuidar da nossa criança. Ainda, infelizmente, a gente caminha por escolas e não tem uma imagem de uma criança negra. A gente ainda discute aí nas mídias a questão do serviço do negro se ver aí nos jornais, ser uma capa. Nós tivemos no jornal IBA esse ano uma capa de uma mulher negra, a primeira vacinada em Montenegro, e para a gente foi um feito histórico. Né? Que legal. Acho que é importante a gente frisar essas coisas. E também assim, a gente pensa sobre os diferentes âmbitos. A caminhada, para mim, ainda é longa, mas eu acho que a gente semeou bastante. E a Sociedade Floresta, ela reflete isso. A gente começou com uma agremiação festiva, né? Enfim, as festas aconteciam. Sim. A gente evolui aí para os carnavais e para os grandes desfiles, enfim. E depois
começa assim muito mais essa questão da discussão, do ver a nossa mulher negra nos espaços de visibilidade. Hoje a gente trabalha aí com cooperativismo, com coletividade, porque isso dá conta das demandas da comunidade negra. Então, assim, sempre haverão demandas, mas eu vejo um processo acontecendo. Claro, né? Eu queria mais cotas, eu queria mais trabalho, eu queria mais dinheiro, eu queria poder ver fomentos, não só educativos, mas financeiros, para que a comunidade negra evoluísse. A gente queria também mais políticos, tanto mulheres quanto homens mais negros também dialogando nesses espaços. Mas eu vejo essa semeadura, esse discutir, essa questão da gente cobrar uma conduta mais ética, né? De ver que a criança negra na escola precisa dessa referência de negritude. Eu fui criada numa época muito difícil em termos de escolarização, porque só se falava em escravidão. Então, chegava ali por perto do 13 de maio ou outras datas, a única referência que a gente tinha da nossa história era a abolição da escravatura e ainda aquelas brincadeiras, né? Se quiser, volta a ser escravo e tal, era a única referência. Quem cresceu aí pelos anos 90, né? Quem esteve na escola em 90 e poucos, sabe muito bem do que eu estou falando. E daí depois a gente cai toda uma questão de adolescência, de crescimento, de cabelo, né, de corpo, dos concursos de beleza. E a Sociedade Floresta sempre pautando, né, sempre discutindo. Então a gente teve para as mulheres a questão, os 10 mais, a Mais Bela Negra e todos esses eventos que vinham justamente para fortificar, né, a comunidade. E hoje a gente fala numa coisa que é super importante, que é a questão do black money, né, da circulação de riqueza, do dinheiro circulante, da posição da mulher. Então a Cidade Floresta ela vai se reciclando. Vai se reciclando dentro desse... de não ser só uma coisa recreativa, né? Isso, a gente cresce, porque era uma necessidade na época e hoje a gente tem outras necessidades também. Letícia, eu estava lendo nas matérias da história ali da Floresta que é o único clube negro da região ainda, né? Ainda. E qual é a importância que tu dá para a Floresta, para a comunidade negra, assim, em termos de região? Existe alguma coisa a mais do que aqui ou vocês estão, por enquanto, só em Montenegro? Assim, ó, hoje nós somos um dos clubes sociais mais antigos do Brasil, né? Nós somos uma das sedes que ainda se mantém em pé, porque a gente sabe que houve uma perda significativa aí de espaços e a gente se vê assim no sentido de congregar. O que nós temos feito assim, né, Lica? A gente tem chamado, porque eu não sei se é sabido de toda a comunidade montenegrina, mas existe 6 coletivos de promoção dos direitos do povo negro na cidade. 6 coletivos que discutem e que a gente tem chamado para a Floresta assim como ponto de encontro, para se verem, para se conhecerem e para se apoiarem, se fortalecerem, né? A gente tem se colocado aí nesse circuito estadual de discussões, como o Clube Social Negro, como, né, dentro das lutas, né, tanto as lutas das minorias como o sexismo, a questão das mulheres, a questão da criança negra. E a gente tem trabalhado aí para que a nossa região se veja. Infelizmente, a gente ainda está num reduto em que não há o devido respeito, como, por exemplo, não somos citados como um dos povos que contribuiu com a imigração de Montenegro. Ainda, se você for olhar no site, né, da região, você não vai encontrar a citação da comunidade negra. É verdade. E isso é importante, assim, porque o negro esteve aqui, né, em todo o tempo. E sim, a gente, tanto que existe o clube, que existe a história, e que não é nem visto. E não é só uma questão de citar, é uma questão de reconhecimento social, cultural, né? Não é só uma questão de ser visto, de ser lembrado, e sim de ser valorizado dentro daquilo que foi construído ao longo dos anos. Muito interessante. Mas vamos fazer um parêntese e vamos falar um pouquinho das atividades do aniversário. Eu sei que vocês têm eventos ainda e eu gostaria que tu fizesse uma propaganda dos eventos para o pessoal participar
né? Tem um chá agora no sábado. Isso. Essa é a parte do pronto, falei. Essa é a parte que a gente tem que falar. Aniversário tem que ter festa. Claro. Tem que ter bolinho, tem que ter docinho, tem que ter salgadinho. Então a gente tem o kit festa, né? Que foi vendido, vai ser feito um drive-thru aqui na frente da sociedade. Neste sábado, valor de R$15. A diretoria, a gente tem o espaço, a escola de inglês, English Tutoring, que está lá com os ingressos, o Salão Nesa também, podem procurar junto comigo. E a gente está vendendo, e que são as ações voltadas à reforma. Hoje a gente tem feito uma remodelação do espaço, uma adequação. É uma sociedade bastante antiga. Do momento que caiu até agora, esse prédio tem já em torno de 20 anos. Então ele precisa de muitos cuidados, né? É a nossa casa. Claro. E a gente está fazendo uma série. Essa campanha da reforma foi lançada em 2019. Então a gente tem o chá. A gente fez o brechó da reforma na semana passada, né? Que a gente teve o apoio aí de toda a comunidade. E nós temos feito esse brechó uma vez por mês, né? Na próxima terça-feira, que é o aniversário da Sociedade Floresta, que é o nosso marco principal, eu convido toda a comunidade montenegrina a vir aqui cantar parabéns. Vai ter bolinho. Que legal. Vai ter bolo. Que horas vai ser? Às 19h30. Então a gente vai estar aqui, a gente vai brindar, vai ter um bolo para todo mundo, a gente vai recepcionar. Porque a gente tem o nosso slogan, enquanto equipe gestora, é "Vem que a casa é nossa". E a gente vai abrir a casa nesse dia para quem quiser ver o banheiro que foi construído agora, para quem quiser se associar, quem quiser fazer alguma doação, alguma colaboração, ou vir bater papo, né? Para a gente ouvir histórias da sociedade, a gente vai estar aqui conversando com a comunidade no dia 28 às 19h30. Né? O parabéns. Venham então, pessoal, para dar uma força, né? E também eu achei muito interessante o coletivo, né, das mulheres negras empreendedoras. E como é que está sendo a receptividade assim, dessa iniciativa de vocês? Sabe que a gente, quando veio a ideia do coletivo, porque uma coisa eu tenho muito como meu pai, assim, de ter umas ideias e largar o vento, né? Ele tinha as ideias e dizia, vamos ver o que acontece, né? Pronto, vamos lá. E quando eu falei no coletivo, mesmo entre a comunidade negra, a gente se olhou e pensou assim, mas, né, quem é que vai participar? Quem é que é empreendedora? Quem é que não é empreendedora? E para nossa surpresa, em uma semana, eu consegui 15 mulheres. Assim, ó, bum! Sabe? Elas vieram, participaram do primeiro brechó, então foi nesse dia que a gente fez uma fundação, assim, do coletivo, e já montamos a primeira feira que saiu em um mês. Né? E hoje a gente tem 20 mulheres. Nós ainda continuamos aberto a novas inscrições, as outras mulheres negras que tem. A gente tem pessoas da área da estética, roupas, acessórios, artesanato. Nós temos uma escola de inglês participante de uma mulher negra, salões de beleza de mulheres negras. Então a gente tem um grupo bem interessante, né? E que está se ajudando, que tem falado sobre esse projeto. E por que, assim, algumas pessoas devem estar se questionando assim, Letícia, mas também tem tantos empreendedores negros, homens. Eu acredito que é sabido, mas acho que é bom a gente reforçar. A mulher negra, ela tem toda uma questão, né, além do sexismo, além de ser mulher, do preconceito racial. Né? Da questão da criação dos filhos. Eu ia te interromper e dizer que é duplo, né? É duplo. Vamos dizer assim, o homem negro tem um só, mas a mulher tem dois. Isso. Que além do sexismo é o fato de ser negra, né? A gente sabe que as mulheres ainda no mercado de trabalho são preteridas, né, em relação a homens por uma série de questões de família, de filhos e enfim, outros temas. Né, que vale outro, pronto, falei. Outro. Quem vale sabe? Outro, pronto, falei. Mas a gente tem essa questão da questão da mulher negra, né? Que ainda somos um grande número de mulheres negras de morte violenta, que ainda somos preteridas em determinados ambientes, que ainda somos confundidas com ainda de pessoas que não têm tanta qualificação. A gente ainda ouve tipo de comentário do tipo, como assim? Tu é psicóloga? Não imaginei, né? Então, assim, a gente ainda tem toda uma questão de suporte social, de maior necessidade de incentivo a entrar nas faculdades, enfim, né, de formação. E, em contrapartida, quando uma mulher negra é cuidada, né, e assessorada, ela cuida de 6 gerações. Que é o motivo pelo qual eu estou aqui. Né?
Eu venho de uma casa com 6 tias, eu venho de uma família de muitas mulheres, né? E que em todo momento cuidaram da sociedade como uma filha, né? O Roberto foi uma pessoa que fez uma contribuição social imensa, mas é a minha mãe, a Regina, a filha do seu Xandico, a Nenena, né? Que bravamente, muitas vezes esteve aqui, como outras mulheres do seu tempo, das minhas avós, né? Cuidando da casa. Então, o coletivo de mulheres de empreendedoras negras, ele é isso, é o cuidar da casa, é o cuidar da nossa família, é a gente poder pensar em continuidade dos trabalhos que existiram. A sociedade, ela só não foi fundada por uma mulher porque era proibido que as mulheres fossem fundadoras ou donas de propriedade. Mas tia Otília que fomentou toda a questão da sociedade como um todo, junto com seu marido. E a gente entendeu que trabalhar a mulher, dar um espaço para a mulher, dar visibilidade e empoderar essas mulheres negras era uma forma de dar continuidade, de continuar protegido, de continuar na família. E também é aquela questão, né, Letícia? Eu acredito que sempre quando tu trabalha em comunidade, quando se junta as pessoas, o trabalho se torna mais, não mais fácil, vamos dizer, mas ele flui mais porque são muitas pessoas pensando juntas. Né? Eu acho que de qualquer forma, o fato de ser coletivo, eu achei muito legal que vocês botaram o coletivo de mulheres empreendedoras, achei muito interessante, tem, como tu disseste, já está dando frutos. Mas eu quero saber quem é a Letícia Santos. A Letícia Santos é a filha da Nenê e do Roberto. Né? Ela é uma menina, né, que ainda quer muito, que sonha, que imagina coisas para os outros, que gosta de ver todo mundo junto, que é família. Um pouquinho da minha vida eu sou psicóloga, um pouquinho da minha vida eu sou professora de educação infantil, né? Sou mãe do Vinícius, né? Tenho os muitos filhos da vida também, os meus netos maravilhosos, mas principalmente eu sou uma pessoa a qual eu gosto de estar junto, assim, né? Tenho esse amor pela sociedade, fui criada aqui dentro, eu ainda brinco, assim, que o Roberto fez de propósito, assim, que ele me trazia desde muito pequena. Para provocar. Sabe? E explicava coisas que eu ficava olhando e pensava assim, tipo, eu não sou grande para ouvir isso, mas a Letícia, eu acho que é aquela pessoa que está sempre ao lado, né, que gosta de fazer e ver todo mundo bem, assim. Que investe não só em mim, como no outro. Como diz a minha mãe, muito teimosa, né? Que as mães, elas sabem. Mas que gosta de ver as coisas acontecer, assim, de botar a mão na massa, que gosta, que tô faceira com o meu banheiro novo, que fiquei muito feliz em receber vocês. Essa é a Letícia. Legal. Os parabéns, né? Porque alguém tem que tomar a frente, né? Muitas vezes as pessoas ficam sem coragem, mas tem que alguém... E tu estás capitaneando um momento muito bonito da sociedade, né? Da floresta, que tem tanta, meu Deus, tanta história para contar. Quando a gente pensou, assim, em assumir a cidade de floresta, a minha irmã chegou com a notícia da troca da gestão e tal. E daí eu disse, eu quero, eu vou me candidatar. Daí ela disse, mas tu não tem tempo. Eu disse, eu sei. Mas eu vou. Eu vou. Porque não adianta. A gente, se esperar o tempo e a boa fase, e a boa fase emocional, a gente não vai fazer. Tem uma coisa costumeira que costuma se dizer, quem trabalha assim, em comunidade, em qualquer grupo, diz assim, quando tu quer pegar uma pessoa boa para trabalhar junto, essas coisas comunitárias, pega a que não tem tempo. Porque esta vai fazer, porque aqui tem tempo não vai querer. Sim, justamente por isso que tem tempo. Exatamente. Mas assim, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Claro que antes desse Pronto Falei, eu e a Letícia conversamos via WhatsApp 2 ou 3 vezes. E eu sou obrigada a contar para vocês que ela me fez uma provocação. E como eu adoro provocação, né? Provocação no bom sentido, tá, gente? Mas ela me fez uma provocação que nós falássemos aqui também sobre a branquitude. E aí
eu mandei um outro áudio para ela e disse assim: Letícia, eu vou ter que estudar, porque eu não entendo muito disso, vou ter que ver o que é isso. Mas eu aceito o teu desafio. E aí eu fui me informar um pouco, né? Foram algumas coisas que eu fui ler. Fala sobre a branquitude. Eu vou fazer, na verdade, um questionamento, né, para a nossa ilustre, né, jornalista. A gente sabe que nas lutas sociais existem muitos atores, né? E que a gente sempre vai ter um papel nessa luta. E daí eu queria te perguntar, assim, Lica, porque a gente, como negros e lutando como negros, muitas vezes não temos a empatia a qual imaginávamos, né? E daí a gente está falando aí sobre outros processos. Como é que tu vê aí essa questão da branquitude nesse cenário de Montenegro? Tu que acompanha o nosso trabalho, acompanha a Sociedade Floresta, assim, que também capitania aí um veículo de comunicação e que tem nos dado apoio nesses anos todos. Olha, sendo bem sincera, né, Letícia, com vocês também que estão nos assistindo, eu confesso que eu não tinha ideia dessa questão da branquitude, né? Porque a branquitude é o quê? É a cultura, é o conceito que se criou ao longo do tempo de que existe uma raça que é superior às outras, que é a raça branca. E nós todos sabemos que isso não existe. Eu, pelo menos, eu tenho a crença, né, que existe um Deus e Ele nos fez todos iguais. E eu me assustei quando eu fui ler um pouquinho mais dos estudos que existem sobre isso, sobre branquitude, porque é uma coisa que choca muito a gente, né? E aí tu começa a lembrar de episódios como esse que tu falaste, né, que os negros não podiam entrar, e tu começa a lembrar de tantas outras coisas como esse que eu lembrei justamente aqui, né, de um casal negro que não pôde entrar, simplesmente pela uma cor de uma pele. Né? E por que a pessoa que tem a pele branca deveria, entre aspas, automaticamente ser superior a que tem pele preta ou a que tem pele índia ou sei lá, né? Tantas outras raças. Eu, sinceramente, foi um momento até que eu também comecei a me questionar, porque ali também explica bem que tem dois tipos de branquitude, né? A branquitude crítica, que é a pessoa branca que se dá conta de que existe e ela lutar contra isso, lutar contra essa cultura de que branca é superior. E existe a branquitude acrítica, que seria aquela que tu sabe, mas tu aceita, tudo bem, deixa que alguém vai fazer alguma coisa sobre isso. Que reproduz esses fenômenos. Exatamente. E o fato de tu calar, tu reproduz. Né? Tu reproduz o status quo e tu reproduz o que está acontecendo. Então, a gente, né, que acompanha a Sociedade Floresta durante esses muitos anos, e aí eu comecei a me dar conta do quanto trabalho, quanta tristeza, né, quanta indignação vocês tiveram, né, no decorrer desse tempo todo. É uma coisa assim muito triste da gente ter que ouvir e ter que... Eu não aceito. Né? Eu acho que a maioria, vamos ser otimistas, que a maioria das pessoas não aceita isso. Mas é uma cultura nefasta. Né? Talvez não seja essa a palavra certa, mas... E por que a gente faz essa provocação, assim? Nós vivemos numa região que ainda esses fenômenos sociais são muito fortes, né? Em que determinadas ações a gente vê assim que, mas eu não pensei que isso pode acontecer. Sim, mas é racismo estrutural. Né? Que não há imagens de negros nas paredes. Só isso não. Isso é racismo estrutural. E que sim, a gente tem parceiros de luta, que são as pessoas brancas, críticas, que veem o seu espaço e que podem contribuir, né? Que poderiam se mobilizar, né? Que poderiam também nos ajudar, e a gente sabe que alguns trabalhos já existem, e por isso a provocação da gente poder fomentar os trabalhos que já existem e que venham para o nosso lado. Essa luta, é aí que eu me dei conta também, e eu até conversei com as meninas lá no jornal, as nossas editoras, né?
sobre isso, porque aí que a gente se dá conta do que está acontecendo e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Que e é o eu acho que papel. é essa consciência, mas não é minha luta, é minha luta sim. Né? Como outras Não é lutas, só tua luta, a luta dos negros, não. É a nossa luta também, para quem acredita que nós somos todos iguais. Que é uma luta por dignidade, cidadania, exatamente. Espaço, Esse respeito. espaço é muito fácil só olhar, né? É o que a maioria das pessoas fazem. Né? Então eu acho que temos que falar mais disso. Temos que falar mais disso. A Cidade de Floresta é muito parceira. Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que falar para que as pessoas se deem conta. Porque assim como eu não me dava conta, né? Porque a gente leva uma vida tão louca, né? Então se dá conta, talvez também por marasmo, por acomodação, acho que sim também. Né? E por sermos incentivados a não pensar sobre. Também. Eu acho que há toda uma questão aí de tanto negros não pensarem sobre a sua negritude, como brancos também não pensarem sobre a sua branquitude. E até desse inconsciente assim, mas isso é com vocês. Né? Não é eu meu. dou uma mão para vocês, mas é com vocês. E a gente sabe que todo mundo pode contribuir. Né? Que é um diálogo que precisa ser feito, que os espaços eles estão aí, e que a gente precisa de todos aqueles que possam levantar as bandeiras e defender por um mundo melhor. É bem por aí. A Cidade de Floresta ela não está aqui em vão. Sim. Ela está aqui por todo o trabalho de luta que muitas gerações nossas, negras e brancas, né, ao longo da história. Mas, Letícia, por que ela é uma sociedade ainda de cultura afro e tal? Porque ainda é um tema que precisa ser discutido. Mas a gente não descarta ninguém. A gente quer o apoio. Claro, é isso aí. Eu acho que é dessa forma que nós vamos conseguir mudar alguma coisa. E vocês viram, então, que a provocação rendeu, né? E agora, com certeza, eu sei que vocês vão pensar de uma outra forma, inclusive nossos telespectadores, né? Que esse debate tem que ser aberto, que a gente tem que discutir sobre, que a gente tem que pensar em qual é a forma que a gente vai colaborar. E vir aqui para discutir, para falar, para apoiar. É isso aí. Eu acho que é se conversar mais sobre, como que nem tu disseste, né? Mas, Letícia, tu sabe que o nosso tempo já passou um pouquinho, né? Mas nós vamos só mais uns minutinhos, tá? A gente precisa nessa tua história, assim, ó, apesar que tu falou antes, né? Eu li uma frase no IBA, por sinal, que tu disseste que é assim, ó, a mulher negra ao longo dos anos tem um legado de resiliência, de tenacidade e insistência na luta pela igualdade de gênero. A gente é teimosa. Teimosa, né? A mulher por si só, eu acho que até pela condição dela, né? A gente sabe que existe diversas lutas e todas são, né, a gente tem que ter esse respeito. Mas a mulher negra, ela vem de toda uma agressão social, né? Uma questão de vulnerabilidade e de... Tanto que as mulheres negras, assim, eu sou da área da psicologia e preciso levantar a questão da saúde mental da mulher negra, ela é acometida por depressão, por estresse em altos níveis. Né, por sempre ter essa necessidade de ser a mais forte, de aguentar no peito, né, de manter-se altiva nas situações. Então, assim, ó, é de insistência. Não é só lutar pelo seu lugar, mas é lutar pelo seu lugar, é lutar pelo seu cabelo, é lutar pela sua questão física de corpo, pela sua preservação, pela não estereotipação do corpo feminino, do corpo negro, né, enfim... de mostrar-se altiva em todos os espaços, né? E de aumentar cada vez mais números, mais mulheres negras engenheiras, mais mulheres negras jornalistas, mais mulheres negras psicólogas. A gente sabe que ainda, o ser quarta pessoa em termos de renda per capita, né? Atrás de homens brancos, homens negros, mulheres brancas e depois mulheres negras em termos de renda financeira, faz-nos quase que umas super-heroínas, né? De poder dar conta tanto do seu pessoal, tanto do seu emocional. Porque é uma coisa que é importante dizer, e eu digo
por ter vivido isso e por, né, ainda continuar lutando, assim, como mulher negra, nós somos muito cobradas. Não só da sociedade, como nas nossas famílias, né? Nós somos praticamente obrigadas a dar certo, né? Não se tem... não tem uma chance de errar. A chance de errar, porque eu sou mulher negra, eu sou exemplo. Então, assim, ó, realmente, é quase que uma violência social. E a mulher negra, ela se mantém. Ela vem ao longo da história, ao longo dos anos, e por isso que ela protege as 6 gerações. Porque ela cobra da sua filha, da sua menina, que também seja forte. Só que é difícil, né? É um processo muito doloroso, mas a gente está ali. Né? E tanto que hoje a Sociedade Floresta é capitaneada, né? Enfim, é presidida por uma mulher negra. Porque mesmo sem tempo, mesmo com família, mesmo com as minhas questões sociais pessoais, e emocionais, eu digo, vamos lá. Vamos lá. Então a gente, de precisar, assim, desenvolver e dar conta de muitas coisas. Mas também, é outro pronto, falei. Vou falar. Para encerrar esse pronto, falei, como a Letícia disse, nós vamos fazer muitos outros, certamente. Um momento triste da tua vida. A perda do meu pai. A gente morreu cedo, né, o Roberto? Morreu cedo. Ele morreu num momento de ampla produção cultural e pessoal, assim, e de uma forma que a gente não imaginou, né? E a gente foi até a última hora, não vai dar certo, ele vai conseguir. E o médico dizendo, olha, ele está com pouco tempo, mas ele vai conseguir. A gente sempre tem, né, a esperança. Né? Então, assim, foi um momento muito difícil de vida, de família, que idade tu de tinha, história. Letícia? Eu tinha 25 anos, né? Eu tinha os meus 2 irmãos, né? Um com 17, outro com 14. Então, a minha mãe, assim, né, que acompanhou ele até o último minuto, né? A família, as tias, a minha avó, que tinha mais de 80 anos na época, e que a gente teve que, né, com toda a dor, assim, ainda segurar, porque havia uma mãe, né, muito devastada, assim, com aquela morte. Então, de todas as perdas, assim, eu também fiquei viúva, hoje recasei de novo. A morte do meu pai teve toda uma violência familiar, assim, né, de dor, de sofrimento. Porque no caso da avó, ela não é a ordem natural das coisas, né? É natural que as pessoas mais velhas vão primeiro, né? E ela olhava pra gente e dizia, me diz que é mentira. Meu Deus. E eu queria muito dizer pra ela que era mentira, porque eu também queria que fosse mentira. Uma grande conquista. Ser psicóloga. Ai, que legal. Eu decidi muito cedo que eu queria ser psicóloga. Admito que nem sabia muito bem o que fazia, mas eu sempre quis, assim, fazer uma coisa grande. Eu sempre tinha muito medo de passar em vão, de não ter conseguido contribuir com nada. Às vezes eu olhava para os lados, assim, e olhava assim, será que eu não vou fazer nada, assim, legal? Sabe? E acho que a minha maior conquista, assim, essa questão minha profissional, de ter, enfim, feito uma série de coisas, assim, o que a psicologia me deu, não de conhecimento, mas realmente de pessoas entender que eu conheci, algumas coisas também. de pessoas que eu ajudei. Eu trabalho com projetos sociais, eu trabalho com grandes públicos. Eu tenho uma carreira, assim, de poder acessibilizar a psicologia. Eu, como mulher negra, e daí uma coisa que era muito me dita na época, assim, mas psicologia é para rico, tu não vai viver disso e tal. E ninguém usa, ninguém precisa, né? A gente conversa com um amigo, é a mesma coisa. E eu consegui ter uma carreira de levar para as pessoas mais humildes, mais simples, né, o acesso à saúde mental. Então eu sou muito orgulhosa, assim, me acho máximo. Me acho máximo. Que legal. Não, isso é importante, né, também. Uhum. Então, não sei, Letícia, se quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa também, agora para o aniversário, para o pessoal participar. E também tudo que a gente discutiu, que foi um momento bem importante, eu tenho certeza que foi para ti, foi para mim também. Sim, muito significativa, assim. Esse ano de 2021, pós-pandemia, ele tem sido muito significativo em diversos sentidos, na minha vida pessoal, quanto nessa vida institucional, assim, na Sociedade Floresta. O que eu quero deixar é o convite às pessoas a conhecerem o espaço, a virem,
a pensar aqui numa possibilidade de utilização, assim, não só... A gente tem essa parceria com as entidades, nós estamos começando aí um curso de danças, de machixe, que vai acontecer nos próximos dias. A gente teve oficina de tambores, a gente teve oficina de dança afro, então a gente está retomando, né, essas atividades. A possibilidade das pessoas contribuírem, ajudarem, participarem. A gente tem aí um projeto de educação continuada para oferecer para Montenegro e que é aberto a qualquer pessoa que queira discutir. Então, a gente tem um mês da consciência negra que vai estar recheado de temas de palestra, de eventos, que muitos serão sediados aqui. Eu quero fazer o convite também assim, para quem tem ideias, né? Para quem venha discutir, venha colaborar, ou que queira uma informação, ou que precise de um auxílio em qualquer tema, né, de promoção de igualdade racial. A gente está também com os projetos assim, de outras comunidades usarem o espaço, né? A gente tem aí a questão imigratória, que é bem importante na cidade, que está acontecendo. Então, o meu recado é o recado que eu estou dando nos últimos anos, a qual eu sou gestora da instituição. Vem que a casa é nossa. Vem. Que bacana. Gente, infelizmente terminou o nosso tempo. Eu agradeço a Letícia pela disponibilidade, por a gente ter uma conversa que certamente vai render frutos, eu tenho certeza disso, né? Dela contar essa história, de convidar as pessoas para virem para cá, não só a comunidade negra, mas todo mundo. Né? Para conhecer e para participar. Então, encerramos aqui mais um Pronto, Falei.